com meu espírito. Mateus, capítulo 27, versículo 51. Palavra administrada pelo Genival Xavier. Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Que Deus abençoe vocês abundantemente nessa sexta-feira santa, o dia do sacrifício de Jesus pela humanidade. Ele levou todas as enfermidades sobre si e levou na cruz do Calvário. Sofreu aflição. A Bíblia fala que Jesus, no Monte das Oliveiras, suou sangue, caiu gota de sangue no chão, pelo sacrifício da humanidade. E ele deixou os discípulos e foi orar. Ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele tomou todas as nossas enfermidades e levou sobre si. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Meu amigo e minha amiga que me ouve neste momento, foi um sacrifício que ninguém suportaria todos os pecados da humanidade. Só Jesus levou para salvar a humanidade. Você, meu amigo que me ouve neste momento, ele diz: não existe maior amor do que esse, da própria vida pelos seus amigos. Meu amigo e minha amiga, no Brasil e no mundo, aí na Índia, na África, Ilha das Madeiras, Lisboa e Portugal, Japão, Russumano, meu amigo, veja o que Deus fez para salvar a humanidade, salvar as almas. Porque ele veio do céu, Deus é eterno. Se ele quisesse, ele chegava e destruía Satanás e voltava para o céu. Mas Jesus, ele não veio para destruir, ele veio para salvar. E ele tomou, a Bíblia diz em Gênesis que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele largou a coroa de ouro dele no céu e desceu para salvar o mundo, né? Porque o diabo lá no Jardim do Éden foi que traiu Eva, enganou a Eva, e o pecado entrou. E Jesus, quando ele foi lançado para a terra, Satanás, o Lúcifer, Jesus veio na cola dele. Jesus desceu na cola dele para salvar o mundo, né? Porque havia muito sacrifício de gente, de animais, e o próprio sacrifício vivo foi o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida. A Bíblia diz que nós fomos sarados pelas feridas de Cristo. O castigo que trazia a paz estava sobre Jesus, conforme estava escrito no livro do profeta Isaías. Tudo foi cumprido. Até quando Jesus estava indo na cruz para o Gólgota, que chama o Monte Calvário, tudo ali estava escrito no livro do profeta Isaías, na palavra de Deus. Veja o que está escrito, Mateus 27, versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu. Tremeu a terra e as pedras vendaram-se às pedras. Se as pedras vendaram-se às pedras. Meu amigo e minha amiga, o povo ali naquela época, ele não tinha acesso ao Senhor. E o véu, ele rasgou-se e desceu de alto a baixo. Agora você tem acesso a Deus. Você pode se trancar na porta do seu banheiro, do seu quarto. Ali você conversa com Jesus. E ali você recebe o milagre do Senhor. Ali foi aberto o milagre às pessoas. Antigamente as pessoas não tinham acesso a Deus. Ali foi como se Deus quebrou aquele tabu, e Jesus quebrou e deu acesso a todos para o milagre. Veja, Mateus 27, versículo 52. E abriram-os. Veja, o poder de Deus é tremendo. Aquele que morre em Cristo Jesus, no juízo final, ele ressuscitará. Nós fomos ressuscitados junto com Cristo. Fomos ressuscitados junto com Cristo. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santo que dormia. Porque para Deus dorme, né? Com Deus não existe morte em nenhum ponto do universo.
existe para a humanidade. Foram dos sepulcros depois da ressurreição dele, depois da ressurreição de Jesus, e ressuscitaram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja, todos os sepulcros se abriram quando Jesus entregou o Espírito ao Pai. E os sepulcros se abriram e muitos entraram pelas portas em Jerusalém. A Bíblia fala que foi visto por muitos. Todos viram. Então Deus, Ele é a vida, Ele é o dono da vida. Com Deus não existe morte, porque Ele é o dono da vida. As pessoas choram porque é o ser humano, para o ser humano morreu, para Deus não. Para Jesus dorme, é como a filha de Jairo. Jesus disse, ela dorme. E Ele ressuscitou e entregou a seu Pai. Veja Mateus 27 e versículo 54. E o centurião e os que com ele agradavam a Jesus, vendo vendo o terremoto, as coisas que haviam acontecido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meu amigo, eles tiveram grande temor, porque nosso Deus, Ele é vivo. Nosso Deus, Ele é vivo. E na época os pessoal pensava que Deus era um profeta. E Ele sabe de todas as coisas, lê os pensamentos dos homens, sabe de tudo. Ele falou para aquele paralítico, é mais fácil eu falar para ele, perdoar os pecados, ou falar para ele, levanta e anda. E aqueles fariseus foi o que crucificaram o Senhor. Veja versículo 51 e Mateus 27. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o servir. Veja versículo 27 de Mateus, capítulo 27, versículo 56. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. As sepultura de Jesus, veja o 57, o versículo 57, capítulo 27 de Mateus. Em vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Veja, meu amigo, o versículo 27 de Mateus e capítulo 27 de Mateus, melhor, e versículo 58. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Veja 59 e 27 de Mateus. E José, tomando o corpo, envolveu-o no fino e limpo lençol. Veja o versículo 60 e 27 de Mateus. E o
pôs no seu sepulcro novo. Ali era um sepulcro novo, ninguém tinha sido enterrado, era um sepulcro perfeito, e havia aberto e a rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro. Veja o 61 para dar continuidade, para vocês entenderem. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentada de fronte do sepulcro. Versículo 52 e capítulo 27 de Mateus. E no dia seguinte, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, agora versículo 63, 27 de Mateus: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Jesus disse, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Jesus falou essas palavras antes dele ser crucificado. Veja Mateus 27, versículo 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furte e dirão ao povo: ressuscitou dos mortos. Assim os últimos será pior do que o primeiro. Veja o 65 e 27 de Mateus. E disse-lhe Pilatos: tende agrada ide, guardai-o como entendestes. Veja 66. E indo ele, seguraram o sepulcro com a grande selando a pedra. E quando foi no terceiro dia, Jesus ressuscitou perfeito, como ele havia dito. A Bíblia fala que o anjo de Deus desceu e sentou-se em cima da pedra. E a Bíblia fala em outra passagem que os soldados que estavam ali caíram por terra como mortos. E Jesus levantou-los, porque Deus é tremendo, o poder de Deus. Quem vê Jesus sempre cai morto. O poder de Deus é tremendo. E eles caíram como por terra morto. Aí depois Jesus levantou-los. Então, meu amigo, Jesus ressuscitou e está perfeito até hoje, para sempre. O que Deus não pode fazer na sua vida? Ele pode ressuscitar a sua vida. A sua vida que não anda, você está desempregado, está doente, está com câncer, está com AIDS, tem doenças incuráveis, humanamente falando, que é impossível para Deus. Mas para Deus nada é impossível. Quando você crê na palavra dele, você obtém o resultado, meu amigo. É só crer. Ele diz: se crer, verás a glória de Deus. Porque para Deus nada é impossível, diz o Senhor dos Exércitos. Meu amigo,
Não tem nada impossível para Deus. Eu vou fazer uma oração agora que Deus venha abençoar vocês e erguer a fé de vocês. Como Deus fez para Pedro, né? Jesus orou por ele. Senhor Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje no dia, sexta-feira da paixão, Jesus deu a vida por todos. A aflição, a Bíblia diz que no Monte das Oliveiras Jesus suou sangue pela humanidade. A Bíblia diz que nós fomos sarados pelas feridas de Cristo. O castigo que traz aí a paz estava sobre Jesus. No livro do profeta Isaías foi cumprido o que está escrito. Então, meu Deus, o que o Senhor fez por nós, ninguém faria, só o Filho de Deus. Nenhum ser humano aguentava o que Deus aguentou. Meu Deus, tenha-nos misericórdia, Senhor. Visita essas pessoas neste momento agora. O que estiver sofrendo, um leite de dor, se estiver jurado no tribunal da morte. Senhor, livra ele agora neste momento, meu Deus. Porque o Senhor é o Salvador do mundo. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que me serve não andará em trevas. Então, meu Deus, tenha misericórdia deles, meu Pai. Erga a fé deles, coloca a fé dentro deles. Tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, conforme está escrito no livro de Gálatas. Meu Deus, guarda ele, vai tocando no coração dele, meu Pai. Erga a fé deles, eu entrego nas suas mãos. Se você insiste em qualquer enfermidade, coloca a mão em cima, eu vou determinar a vitória. Você seja livre agora. Em nome de Jesus eu ordeno. Saia, solta o coração dele, irmão. Solta, solta. Em nome de Jesus. Solta. Você foi derrotado. Em nome de Jesus. Jesus esmagou-lo. Eu ordeno em nome de Jesus. Saia. Ele disse, em meu nome expulsarão o demônio. Pisar em serpente e escorpião. Colocar a mão nos enfermos e eles serão curados. Creia somente que você será salvo. Eu entrego nas mãos de Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão livres. Creia somente. Boa tarde. Que Deus ilumine vocês abundantemente. Boa Páscoa. Olá, voltamos para dar continuidade da palavra. Falando sobre o perdão. Quando você conversa com Jesus, Jesus imediatamente ele te perdoa. Veja, estava 2 ladrões. Jesus ficou no meio deles. E ali um se blasfemou contra o Filho de Deus. E Jesus disse, e o outro falou para o Senhor, Senhor, quando estiver no teu paraíso, lembra-te de mim. Jesus disse, ainda hoje tu estarás no paraíso comigo. Veja, foi na hora ali, imediatamente na hora. Então Deus não tem para amanhã ou depois, é na hora, quando você crê. E ali ele foi perdoado e ele foi salvo naquele momento. E conforme a palavra de Deus diz, aquele outro se perdeu porque ele se blasfemou ao Senhor Jesus. Meu amigo que me ouve agora, quando você se entrega ao Senhor de corpo e alma, você é livre de todos os males e é salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque ele levou todas as nossas enfermidades sobre si. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele queira não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Até lá, boa tarde. Meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a
espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.